Você estuda aberturas, resolve centenas de problemas táticos e assiste a horas de conteúdo, mas seu rating parece congelado no mesmo lugar. Se você sente que está preso em um platô no xadrez, saiba que não está sozinho. A frustração de se dedicar sem ver progresso real pode transformar a paixão pelo jogo em um fardo. Você começa a acreditar que talvez não tenha o talento necessário, que existe um segredo que ninguém lhe contou. A verdade é que um esforço bruto, por si só, raramente é a resposta. Mas e se eu te dissesse que a diferença entre um jogador estagnado e um jogador em constante evolução não está na quantidade de teoria memorizada, mas sim na qualidade do seu pensamento? Jogadores fortes não apenas sabem mais, eles pensam de forma diferente. Neste vídeo, vamos desvendar os princípios e os modelos mentais que os jogadores mais fortes usam para tomar decisões melhores, evitar erros comuns e finalmente converter seu conhecimento em vitórias consistentes. O primeiro pilar do pensamento de um jogador forte é este: eles não decoram, eles compreendem. No xadrez de iniciantes, existe uma obsessão por memorizar longas sequências de aberturas. Acreditamos que se soubermos os primeiros 15 lances de uma defesa famosa, estaremos seguros. Pense nisso como aprender a dizer uma frase em um idioma estrangeiro sem saber o significado das palavras. Você pode recitá-la perfeitamente, mas se a outra pessoa responder algo diferente do esperado, a conversa acaba. O jogador que apenas decorou entra em pânico. O jogador que compreende se adapta. Compreender uma abertura significa conhecer as ideias por trás dos lances. Por que estamos lutando pelo centro? Qual é a função daquele bispo naquela diagonal? Onde minhas peças querem chegar nas próximas etapas do jogo? Um jogador forte pode nunca ter visto uma abertura específica antes, mas por entender os princípios fundamentais de desenvolvimento, segurança do rei e controle central, ele consegue encontrar lances lógicos e eficientes. A memorização te torna um robô, que executa um programa. A compreensão te transforma em um estrategista que cria o plano. Em vez de decorar 20 lances da defesa siciliana, entenda seu propósito: criar um desequilíbrio, controlar a casa de D5 e preparar um ataque na ala da dama. Para praticar isso, escolha uma abertura e, após cada partida, revise os 10 primeiros lances perguntando: por quê? Por que o livro diz para colocar o cavalo aqui e não ali? Use as ferramentas de análise não para ver o próximo lance, mas para entender a avaliação do computador sobre o propósito do lance. Essa investigação ativa transforma o estudo em conhecimento real. O segundo princípio é que jogadores fortes jogam contra o plano do oponente, não apenas contra as peças. Um jogador mediano vê a ameaça imediata. Ele vê que seu peão está sendo atacado e o defende. Isso é xadrez reativo. Um jogador forte vai além. Ele pergunta constantemente: qual é o plano de longo prazo do meu oponente? Ele não está apenas olhando para o próximo lance, mas para os próximos 5 ou 10. Imagine que seu oponente começa a montar uma estrutura como o ataque índio do rei. O jogador amador vê apenas lances individuais de peões e cavalos. O jogador forte vê o plano completo. Um acúmulo lento de forças que levará a um ataque avassalador na ala do rei. Sabendo disso, ele não espera passivamente. Ele imediatamente começa a criar contra-jogo no centro, talvez forçando trocas para aliviar a pressão ou expandindo na ala da dama para criar seus próprios problemas. Ele está reagindo a um plano que ainda nem se materializou totalmente. Adote este hábito. A cada lance do seu oponente, pare por 3 segundos e pergunte: se eu fosse ele, qual seria o meu plano ideal a partir desta posição? Fazer isso te força a pensar de forma profilática, a arte de parar as ameaças antes que elas se tornem ameaças de verdade. Terceiro, jogadores fortes valorizam as peças pelo seu potencial, não pelo seu valor fixo. Aprendemos desde cedo que a rainha vale 9 pontos, a torre 5 e o bispo e o cavalo 3. Essa é uma guia útil, mas perigosa se levada ao pé da letra. No xadrez, o valor de uma peça é dinâmico. Ele muda a cada lance. Um cavalo em uma casa forte no centro do tabuleiro, que não pode ser expulso, pode valer mais do que uma torre presa no canto. Pense no conceito de um bispo mau. Uma peça frequentemente presa atrás de seus próprios peões, reduzida a ser apenas um peão glorificado. Um jogador forte ficará feliz em trocar seu cavalo de 3 pontos por este bispo de 3 pontos, não porque a matemática é igual,
mas porque ele está trocando uma de suas peças ativas por uma peça essencialmente inútil do oponente. Da mesma forma, um cavalo que chega à sexta fila do oponente, apoiado por um peão, é chamado de polvo, pois seus tentáculos controlam quadrados cruciais e sufocam a posição inimiga. Esse cavalo pode ser facilmente a peça mais forte do tabuleiro, superando até mesmo uma torre. A verdadeira pergunta não é: quantos pontos vale esta peça? Mas sim, o que esta peça está fazendo pelo meu jogo? É por isso que eles sacrificam material. Estão investindo pontos para ganhar uma vantagem posicional muito mais decisiva. O quarto modelo mental é usar um processo de cálculo eficiente, não a força bruta. O mito de que os grandes maestros calculam 20 lances à frente é simplesmente isso. Um mito. O cérebro humano não funciona como um computador. A verdadeira habilidade não é ver tudo, mas sim ver o que importa. Pense no seu processo de cálculo como o segurança de uma boate. O segurança, seu primeiro filtro mental, só deixa entrar os lances forçados, cheques, capturas e ameaças diretas. Você lida com eles primeiro, pois suas consequências são imediatas e limitam as respostas do oponente. Apenas se nenhum deles for bom, você começa a olhar para a fila de lances calmos e posicionais que esperam do lado de fora. Essa hierarquia evita que seu cérebro se afogue no oceano de possibilidades. Para treinar isso, pegue problemas de tática e antes de tentar resolvê-los, apenas identifique todos os cheques e capturas possíveis para ambos os lados. Não calcule nada. Apenas treine seu cérebro para identificar instantaneamente os lances mais urgentes em qualquer posição. Isso afia sua intuição e torna seu cálculo imensamente mais rápido e preciso. Finalmente, o quinto princípio. Jogadores fortes tratam o final de jogo como o começo da vitória. Para muitos, o final é um território assustador. Eles jogam na esperança de um checkmate rápido, e se a partida se estende, sentem-se perdidos. Para um jogador forte, o final é onde sua habilidade realmente brilha. Eles entendem que o rei, uma peça que precisa ser protegida a todo custo durante a maior parte do jogo, se transforma em uma poderosa peça de ataque no final. Com menos peças no tabuleiro, o rei pode avançar, controlar casas importantes e apoiar o avanço de seus próprios peões. Enquanto o amador deixa seu rei no canto, o jogador forte o ativa na primeira oportunidade segura. Eles também entendem que pequenas vantagens do meio-jogo, como uma estrutura de peões melhor, se tornam gigantescas no final. Se você quer melhorar seus finais hoje, comece com uma coisa. Estude os finais básicos de torre, como as posições de Lucena e Philidor. São padrões que ocorrem com frequência surpreendente. Conhecê-los te dá um objetivo claro. Você começa a ver o meio-jogo não como um fim em si mesmo, mas como uma transição para um final que você sabe que pode vencer. Essa confiança é uma arma psicológica poderosa. Como vimos, a verdadeira força no xadrez não vem de um poder de cálculo sobre-humano ou da memorização de enciclopédias de aberturas. Ela vem de uma mudança de perspectiva. Trata-se de compreender os porquês, de antecipar os planos do seu oponente, de ver o valor dinâmico das peças, de calcular com eficiência e de abraçar o final de jogo como sua maior oportunidade. Esses não são segredos inatingíveis. São modelos mentais que você pode começar a cultivar hoje em cada uma de suas partidas. A cada lance, pergunte-se, não apenas o que eu quero fazer, mas o que o meu jogo precisa que eu faça. Se este guia te ajudou a enxergar o xadrez sob uma nova luz, considere se inscrever no canal para mais conteúdo focado em aprimorar seu pensamento estratégico. E me diga nos comentários, qual destes 5 princípios você vai começar a aplicar primeiro?